Bem, pessoal, nós vamos tratar aqui de regras bem interessantes a respeito do consentimento do titular. Nós já estudamos em bloco anterior que, entre as várias hipóteses que autorizam o tratamento de dados, uma delas é quando o titular, o dono daquele dado, dá o seu de acordo, ele expressa o seu consentimento. E a gente vai ver aqui justamente como é que pode ser esse consentimento, né? Quais são os requisitos para que ele ocorra. Quais são, de que maneira, né? Qual que é a forma pela qual esse consentimento deve se expressar? Posso revogar o consentimento? O que acontece? Enfim, então nós vamos ver aqui uma série de aspectos que gravitam em torno do consentimento dado pelo titular para viabilizar, para autorizar o tratamento dos dados. Beleza? Olha só, pessoal, falando aqui nos detalhes do consentimento, tá? Nós vamos abordar, a começar aqui com a definição. A lei diz para nós, a lei define para nós o que é esse consentimento do titular. E tem questão de prova que se limita a cobrar isso aqui, tá? Consentimento é a manifestação livre do titular dos dados, informada, ou seja, ele está sabendo qual é a decisão, ele está sabendo o que significa aquela decisão, aquele consentimento que ele está manifestando, e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. E aí, pessoal, vem um trecho super importante para nós, para uma finalidade determinada. Galera, a gente já viu também em bloco anterior o princípio da finalidade dentro da LGPD. E, pessoal, o consentimento não pode ser genérico. Quando o titular dos dados dá o consentimento, ele está dando para uma finalidade específica, para uma finalidade determinada. Belezinha? Inclusive, quando a gente segue aqui no estudo da LGPD, a gente vai perceber que as autorizações genéricas, os consentimentos genéricos, eles são considerados nulos. Querem um exemplo? Muitas vezes você está abrindo ali uma conta, né, em algum site aí da internet, alguma rede social, enfim. E aí você vai parar para ler os termos de uso, né? Aquela parte que muitas vezes a gente passa direto. E pessoal, esses termos de uso, né, dentro dos termos de uso, você está dando o seu consentimento para aquele site tratar os seus dados pessoais. E esse trecho não é pequenininho, não. Essa parte do consentimento de dados, ela é enorme, é um catatal de consentimentos. Por quê? Porque estão listados ali os vários consentimentos específicos para você autorizar. Belezinha? Então, o consentimento, ele vale para uma finalidade determinada, tá? É nulo o consentimento genérico. Outro ponto importante, pessoal, é que o consentimento ou ele é fornecido por escrito, é fornecido por escrito, né? Tem ali, né, o consentimento expresso ali em um papel, em um documento reduzido a termo, e você vai lá e assina, né? Marca ali o xizinho e assina o seu consentimento. Mas é possível também o consentimento por qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Tá? Então, por exemplo, você abre ali uma página na internet, tá? E aí você vai poder manifestar o seu consentimento, por exemplo, clicando numa caixinha, né? Tem ali aqueles checkbox, aí você faz assim, ó, na caixinha e coloca ali a sua assinatura. É um outro meio pelo qual você está demonstrando o seu consentimento. Tá? Detalhando aí um pouco mais, a lei diz que se o consentimento for dado por escrito, é necessário que ele esteja previsto em uma cláusula destacada das demais cláusulas do contrato. Tá? Então você está lendo um contrato, você vai assinar um contrato. Pessoal, o consentimento tem que ficar destacado, tá? Não pode ficar misturado dentro ali do contrato que você está assinando. Então fica ali, né, destacado em um outro papel realmente para você assinar. Beleza? Muito bem. Olha só, como o consentimento é um aspecto central para a privacidade, para a segurança dos dados do titular, nós vamos ver que ele foi encarado aqui com muita seriedade pelo legislador. O legislador chega a dizer que cabe ao controlador o ônus de provar que o consentimento foi fornecido de acordo com as exigências da LGPD. Tá? Então, se pairar dúvidas
Tá? Imagina só, você entra com uma ação judicial por indenização contra um controlador, dizendo, olha, esse controlador tratou dados meus sem o meu consentimento. Pessoal, quem tem que provar, tá, que foi dado consentimento de acordo com a LGPD não é o titular dos dados, é o controlador. Tá? Então, para proteger, aqui é como se fosse aquela inversão que nós temos lá no direito do consumidor. Tá? Lá no direito do consumidor, o ônus da prova ele é dado ao comerciante, ao fornecedor ali do produto, justamente para quê? Para proteger o consumidor. Aqui também tá? Esse ônus da prova ele é colocado para o controlador para proteger ainda mais o titular dos dados. Tá? A lei nem precisaria dizer que é vedado o consentimento dado mediante vício, tá? Vício de consentimento. Então imagina só, você deu o seu consentimento, tá? Deu lá, olha, pode tratar meus dados. Mas você deu esse consentimento porque você estava sendo ameaçado. Tá? Enfim, você foi induzido a erro. Tá? Houve ali um dolo por parte do controlador. Então, se você deu o consentimento, mas houve foi uma situação em que você não teria como agir de maneira distinta, né? Esse consentimento será nulo, é vedado o tratamento mediante vício de consentimento. Tá bem? O consentimento, pessoal, olha só, isso aqui é um ponto importante. Ele é revogável. Tá? Isso aqui é igual ao ato discricionário que a gente estuda lá em direito administrativo. O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Tá? E essa revogação ela precisa ser fácil. A revogação pode ocorrer a qualquer momento por um procedimento facilitado e gratuito. Tá? Então, se for do interesse do titular revogar o consentimento, ele deve ter condições de realizar aquilo facilmente a qualquer momento, inclusive de maneira gratuita. Tá? Daudi, muito bem, eu dei meu consentimento lá em 2022, chegou em 2023, eu revoguei meu consentimento de maneira facilitada, a qualquer tempo, né? Inclusive de maneira gratuita. Beleza. Mas o que acontece? Entre 2022 e 2023, aquele controlador, aquela empresa, ficou tratando dados seus com base naquele consentimento. O que acontece com os dados tratados antes da revogação? Como é que fica isso, né? Olha só, pessoal. A revogação do consentimento, implicitamente, ela ratifica os tratamentos realizados anteriormente. Então, por meio da revogação, você está dizendo, olha, eu não quero que trate dados meus, dados pessoais meus de agora em diante, mas o que você já tratou entre o consentimento e a revogação, tá tudo certo, fica ratificado. Daudi, então quer dizer, eu entendi. Mas então quer dizer que a revogação não apaga os dados já tratados? É isso mesmo. Tá? Para que os dados fossem apagados, aí seria um outro procedimento. Tá? Então, os dados tratados antes da revogação, para que eles fossem eliminados, você teria que fazer um requerimento de eliminação de dados. A gente vai detalhar isso aí mais adiante, afinal, é um dos direitos do titular dos dados. Tá? A revogação simplesmente impede novos tratamentos por aquele controlador a partir, né, do momento em que ocorre a revogação. Beleza? Olha só, ainda tratando aqui do consentimento do titular, tá? Tem um ponto importante, que é o seguinte: se os dados pessoais foram tornados públicos pelo titular dos dados, implicitamente, tá? O dado ele já foi tornado público pelo titular, então precisa de consentimento? Não, a lei se adianta e dispensa o consentimento nesta situação. Legal? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes você pega um dado pessoal seu, tá? E por algum motivo você torna esse dado público. Você pega aquele dado, faz uma postagem pública, você, enfim, publiciza aquele dado pessoal seu. Então, automaticamente pode ocorrer o tratamento deste dado sem o seu consentimento, fica dispensado o seu consentimento. É claro que quando os controladores forem tratar esse dado seu que já era público, eles continuam tendo que observar uma série de preceitos da LGPD, mas o consentimento especificamente, não, né? Ele fica dispensado. Beleza? Olha só,
outros pontos importantes aqui para o consentimento. A gente sabe muito bem que o consentimento é dado para uma finalidade específica, não é verdade? Uma finalidade determinada e não genérica. Então, nesse sentido, em regra, tá? Em regra, a LGPD preceitua que o consentimento, ele autoriza apenas o agente que o recebeu. Beleza? Então, se você dá o seu consentimento para o Estratégia Concursos tratar os seus dados, você está dando consentimento especificamente para o Estratégia Concursos. Tá? O Estratégia Concursos não pode pegar seu dado pessoal e repassar para outro controlador com base naquele consentimento, não. Tá? Então, quando um agente de tratamento recebe o consentimento, ele pessoalmente, ele diretamente está sendo autorizado a tratar o dado. Para que ele repasse para um outro controlador, é necessário um consentimento específico do titular. Tá? Então, esta é a regra geral. O consentimento legitima, autoriza aquele que o recebeu. Beleza? Se ele vai repassar o dado para uma outra instituição tratá-lo, vai ser necessário um novo consentimento específico para essa nova entidade. Essa é a regra geral, mas tem exceção. E a exceção diz respeito às hipóteses em que a própria LGPD dispensa o consentimento. Tá? Nós temos várias hipóteses previstas na LGPD em que um titular terá seus dados tratados mesmo diante, mesmo sem expressar o seu consentimento. E aí, nessas situações, um controlador pode passar para o outro, tá? E esse outro pode tratar o dado sem o consentimento. Mas, em regra, portanto, o consentimento legitima aquele que o recebeu. Belezinha? Muito bem. Galera, ponto importante para a gente fechar esse bloco aqui relacionado ao consentimento, tá? Diz respeito ao livre acesso ao titular dos dados. A gente já estudou em bloco anterior justamente o princípio do livre acesso. O princípio do livre acesso, ele diz, olha, o titular dos dados, ele precisa ter livre acesso aos tratamentos que foram realizados com base em seus dados pessoais. Tá? Então, nesse sentido, o titular dos dados, ele terá direito a acessar, a tomar conhecimento, tá? Sobre os tratamentos que foram realizados dos seus dados. Ele vai ter que acessar de maneira livre qual foi a finalidade específica daquele tratamento. Tá? Ele terá direito a ser informado quanto à forma do tratamento, a duração desse tratamento, olha, o tratamento que se encerrou há 6 meses. Tá? Ele terá direito a ter identificado o controlador que fez o tratamento dos dados. Tá? Ele terá direito a acessar informações de contato, se ele quiser entrar em contato com aquele controlador para detalhar ali um ponto ou outro, ele terá direito a acessar o contato desse controlador. Tá? Também tem direito a ser informado quanto ao uso compartilhado de dados pelo controlador e a sua finalidade. Tá? Se houve ou não um compartilhamento desses dados por parte do controlador e por que que houve esse compartilhamento, as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e também os direitos do titular dos dados. Tá? Essas informações, amigos, elas precisam ser disponibilizadas de forma clara, de forma ostensiva, justamente para facilitar esse acesso do titular, tá, a tratamento de dados que sejam realizados com base nos seus dados pessoais. Tá bem? Então, esse aqui é um bloco bem curtinho, bem enxuto, justamente para a gente comentar esses detalhes a respeito do consentimento e também de que maneira que prevê o artigo 9º da LGPD que o titular pode conhecer um pouco mais, pode acessar livremente os tratamentos que foram realizados com base nos seus dados pessoais.